jornada de estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024, está na reta final para os mais de 400 mil candidatos aqui da Bahia. As provas acontecem dias 3 e 10 de novembro, então a primeira etapa já é no próximo domingo, com as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e a redação. O Enem é assunto no Band Mulher de hoje. Primeiro a gente começa falando justamente sobre ela, a redação. A gente está aqui com a professora Monalisa Sacramento. Tudo bem, Monalisa? Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Tá ligada, tá ligadíssima. Boa tarde a todos. Agora que eu tô reparando sua blusa. Sim. Olha aqui, gente. Ela veio com a Monalisa, uma Monalisa preta. Essa é a Monalisa original. Original, atualizada. Olha aqui. Olha para aquela câmera. Adorei. E ela assistiu uma Monalisa? Exatamente. Mas vamos falar sobre a redação, que tem um peso muito grande, muito né? importante. Pode chegar até 1000 pontos. É assim, ela pode definir. Exatamente. Né, a pontuação do Enem, né? Do Enem, com certeza. É uma das provas mais importantes, né? Que é a prova de produção textual. E, assim, o aluno, o candidato, ele precisa estar habilitado para essa produção, né? Para o gênero que é solicitado pelo Exame Nacional do Ensino Médio, que é o texto dissertativo argumentativo, porque o tema, de fato, ele só saberá na hora da prova, né? Isso que faz gerar toda a expectativa, exatamente. Né? Apesar das apostas, nós só saberemos, de fato, no domingo. Exatamente. Então... Ano passado, não sei se vocês lembram, mas o tema passava pela questão do cuidar, desenvolvido pelas mulheres, as funções que as mulheres ocupavam, né? Exatamente. Na sociedade, relacionados ao papel do cuidar, do cuidado. Isso. Então, esse ano, fico pensando, será que vai ser, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, que é um tema muito forte atualmente? Sim. Será que vai vir aí a questão das mudanças climáticas? O que é que você acha, professora? Eu acredito muito, né? Aposto nessa questão dos desastres ambientais, mudanças climáticas, o capacitismo também, que é um assunto que, apesar, né, de já estar aí na cena há muito tempo, mas a discussão está muito mais quente, né, atualmente. Sim. Acredito também em inteligência artificial, né, porque a gente não pode perder de vista que, por se tratar de um texto dissertativo argumentativo, em que o candidato precisa estar ali expondo a sua opinião, são temas relevantes e atuais. Sim. Então, assim, mais atual do que inteligência artificial, realmente. É verdade. Essa questão da tecnologia, todos os temas acabam sendo relacionados a isso, né? Com certeza. Ao avanço tecnológico e tudo mais. Você fala, né? É um texto dissertativo. Argumentativo. Argumentativo. O que é que significa? O que é que tem que ter nesse texto? Como o nome logo diz, argumentação. Tem que ter argumento, minha gente. Tem que ter vocabulário. Tem que vender o peixe, exatamente. Então, assim, o tema será exposto, né? Para que o candidato possa expor a sua opinião, o seu ponto de vista, que nós chamamos de tese. E, a partir desse ponto de vista, ele precisará argumentar, né? No seu D1 e no seu D2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2... em prol da defesa do seu ponto de vista. Sim. Né? E, assim, não é somente expor a sua opinião no campo do senso comum, do achismo. É preciso ter um posicionamento crítico, é preciso apresentar dados, repertórios socioculturais, né? O que a gente sempre explora isso em sala de aula. E também ter a convicção de persuadir o seu leitor, né? E isso é fundamental. O examinador, ele quer ser convencido daquele ponto de vista. Por exemplo, o tema é a questão das mudanças climáticas. Sim. Então, ali nos primeiros parágrafos, o candidato fala sobre o que acha daquele... o que é que defende sobre aquele tema. Sim. Né? Na verdade, no primeiro parágrafo, que é a introdução, ele deve contextualizar a temática e se posicionar, né? Apresentar o seu ponto de vista, que é a tese. No entanto, ele não deve se colocar em primeira pessoa. Isso é muito importante. Tem que manter essa impessoalidade. Nada de falar, eu acho... De forma alguma. Né? Tem mecanismos de demonstrar a sua opinião, seu ponto de vista, sem precisar utilizar essas expressões. Nos parágrafos subsequentes... Antes de você seguir, desculpe, você consegue dar um exemplo pra gente? Sim, claro. Nós possamos estar falando sobre desastres ambientais e aí a tese pode ser. Portanto, após contextualizar, né, o tema, portanto, é um dever, é de responsabilidade das políticas públicas, dos órgãos competentes, sanar essa questão, sanar, né, esse problema social. A gente evita esses termos, sem dizer mas... eu acho ali, dizer né? eu acho. Ali já mostra que você está se posicionando e qual é o seu ponto de vista em relação àquele tema. Me surgiu aqui uma curiosidade, uma pergunta. Palavras difíceis, muito elaboradas. Tem gente que gosta, né, de colocar.
palavras muito Sim. difíceis para mostrar que sabe falar Sim. difícil. Você acha que convence? Tem gente que gosta e não sabe do que está falando. E não sabe usar que eu acho que é o direito, né? pior, né? Não saber utilizar determinadas palavras. Eu gosto de apostar na objetividade. Vai no certo, né? gente. No certo, Não né? fica floreando demais, Se não, não né? tem certeza da palavra, é melhor então não colocá-la. Substitui por uma mais comum. Certo. Né? Eu acho que é o que dá certo. Boa. Então vamos continuar. Escrevemos a nossa tese. Depois da introdução, aí nós teremos os 2 parágrafos argumentativos, né, que chamamos de D1 e D2, que é nesses espaços, né, nesses parágrafos que o candidato ele precisa argumentar, expor as suas ideias, trazer repertórios externos, né? O examinador ele quer perceber que aquele candidato ele tem a habilidade de relacionar assuntos externos àquela proposta, né? Então eu costumo sempre dizer, inclusive aos meus alunos, que qualquer repertório que esteja dentro da realidade da vivência deles pode caber dentro de uma redação do Enem, né? Como um tema. Então podem ser músicas, séries, livros, contextualização histórica, músicas, enfim, né? É todo o repertório sociocultural. Ali, né? Isso. Mas não só apresentar esses repertórios, é também saber decodificá-los, né? Refletir, fazer o jogo das palavras, mostrando sempre qual é a sua opinião, qual é a sua ideia sobre aquilo, porque a intenção é justamente defender o ponto de vista. Exatamente. Né? E, por fim, né, mais precisamente se tratando do Enem, do estilo Enem, que os estudantes, obviamente, eles vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, mas o estilo Enem de redação já se tornou um estilo para outros processos seletivos, né? Então, o Enem, ele exige que o candidato ele escreva uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, ele precisa ali concluir o seu texto. Pois é. Ele precisa concluir o texto, a redação, propondo uma intervenção, obviamente, cabível, né? Que seja dentro da realidade e que possa ali fazer uma intervenção, né? Sanar de alguma forma, resolver aquela questão. Pra gente fechar, como se prepara? A gente já tá assim na boca, né? Sim, a prova já é domingo. Então, assim, não vou dizer, você tem que ler bastante os jornais e tudo mais, que acho que não vai dar tempo. Já era pra você estar fazendo isso. Verdade. Já era pra estar vindo aí se atualizando. Com certeza. Mas, assim, pra essa semana, você tem alguma última dica, assim, que o candidato deve fazer? Eu investiria muito no projeto de texto, né? O que é o projeto de texto? É uma estrutura, né, em que o candidato ele pode pensar em possíveis temas, em possíveis posicionamentos para aqueles temas. Exatamente. É a estrutura, o esqueletozinho mesmo da redação, né? Então, se for, por exemplo, o capacitismo, o que é que eu penso sobre isso? Quais argumentos eu colocaria? Quais repertórios eu também poderia apresentar? Que proposta de intervenção eu pensaria para solucionar isso? E o que você acha do rascunho de escrever primeiro a lápis, isso é muito importante. Passar para caneta? Isso me atrasou pra caramba, muito. Exatamente. O rascunho, ele acaba atrasando, até porque é uma prova que é cansativa, a gente sabe disso, porque não é só a redação, tem, né, as questões também de códigos e tecnologias, enfim, linguagens, mas eu acredito que com o plano de texto, né, muito bem organizado na mente, até porque não pode levar nenhum tipo de anotação, isso é óbvio. O aluno ele consegue, né, esse candidato ir diretamente para a folha definitiva, sem que precise perder esse tempo, você né, acha que vai no definitivo, né? Eu acho que sim. Vai ensaiando ali na cabeça. Eu acredito muito nessa possibilidade. Mas você acha, só para a gente fechar então, primeiro eu leio a prova, leio o tema da redação, faço a prova e depois volto para a redação, ou faço logo a redação e depois a prova? Eu aconselho que a prova de redação seja feita primeiro, porque as ideias estão mais frescas, eu também acho. A energia, né, está renovada. E aí já tá ali, você já chega empolgado. Já dá conta dessa etapa. Faz ali a redação, mas o problema também é que quando não consegue sair, é isso. Quando é um tema mais difícil, também não vale a pena ficar insistindo ali. Não vale a pena. Toca a prova e depois volta, No entanto, né, no decorrer da prova, ele pode encontrar algumas inspirações, quem sabe, né? Exato. Para voltar e escrever aquele texto. É isso. Adorei. Mona Lisa, vestindo a própria Mona Lisa. Maravilhosa, Mona gente. Lisa original. @Profa Mona Lisa Sacramento. Isso, Profa Mona Lisa Sacramento, para vocês seguirem. Obrigada. Pamela. Até a próxima. Mas a gente continua falando sobre Enem, tá? Porque outra coisa que é muito importante da gente falar é sobre como